a Hora do Agronegócio e recebemos aqui na Rede Jovem Pan o Beto Mansur, que é deputado federal, vice-líder do governo na Câmara, membro do PRB, 5 mandatos como deputado federal, prefeito 2 vezes da nossa cidade de Santos, que eu também sou santista. E, aliás, não podemos esquecer que sem o Porto de Santos é agronegócio mesmo. Muitos santistas às vezes não percebem isso. Mas, prezado Beto Mansur, muito bem-vindo aqui à nossa Jovem Pan. E o agronegócio e governo são 2 coisas, né, que têm aqui uma ligação umbilical imensa. Entramos em 2018 e eu gostaria de saber de você, que vive neste habitat, neste ambiente, vice-líder do governo lá na Câmara, todas aquelas coisas que eu posso imaginar, que não é fácil, 3 ou 4 temas sagrados para o mundo do agro neste governo, nessa transição, nessa transformação. Isso você vai me falar mais por último. Primeiro, queria saber de algumas coisas importantes. Eu sei que você, por exemplo, trabalha muito envolvido com a área de logística e infraestrutura. E a famosa Norte-Sul, que até agora não saiu, que é vital para o país, infraestrutura e logística. Me conta do andamento dessa perspectiva. Primeiro, Tejão, cumprimentar você, cumprimentar todos os nossos ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Dizer da importância de a gente investir em infraestrutura. Muitas vezes se discute a questão da previdência, etc., mas tem muito dinheiro de arrecadação do governo que está indo para a previdência, que está gerando um déficit muito grande e o governo, muitas vezes, não tendo dinheiro para aplicar na infraestrutura. Você tem, por exemplo, como você citou, uma ferrovia que começou na época do presidente Sarney, no passado, que é a Ferrovia Norte-Sul, que vai ligar, teoricamente, o Porto de Santos com o Porto de Itaqui, no Maranhão. Então, você tem a ferrovia, ela está pronta, vem até Anápolis, ela está totalmente pronta. Ela está operando de Palmas para o norte do país, operando inclusive com concessão para a Valec, que é a companhia da Vale, mas nós temos que fazer com que esse pedaço de Palmas até Anápolis ela possa operar com mais intensidade para que esta produção agrícola do centro do Brasil e principalmente Goiás, Mato Grosso, que são os grandes produtores de grãos do país, não tenham que sair lá de cima para ser exportado para o Porto de Paranaguá ou Porto de Santos. E pode ir, logicamente, numa logística direto para ser exportada via Porto de Itaqui, no Maranhão, cruza o Panamá e vai embora para a China. Perfeito. Agora, por que... É uma curiosidade mesmo, você vive este mundo, este ambiente, por que é tão lento? Por que estas coisas não acontecem numa velocidade maior? Infelizmente, o país é muito burocrata. Só para você ter uma ideia, o ex-presidente Lula inaugurou a Ferrovia Norte-Sul, agora nessa parte final de obra. Depois disso, eu fui convidado pela presidente Dilma Rousseff para ir lá inaugurar pela 2ª vez. E até hoje ela não está operando. Então, conversei bastante com o presidente Michel Temer, dei uma analisada com ele e também com o ministro dos Transportes, para que a gente possa agilizar com rapidez e ver se sai ainda nesse ano de 2018 a operação dessa Norte-Sul, desde Anápolis até Itaqui. Talvez os ministérios pudessem se conversar mais do que conversam, não é verdade? Os ministérios poderiam ser mais reunidos. Mas você pega, por exemplo, o Maurício Quintela, que é um ministro dos Transportes. Foi deputado comigo, é deputado federal, é rápido, faz as coisas com muita agilidade. E eu já troquei ideia com ele e a gente vai procurar agilizar isso com rapidez. Outro tema que é polêmico, dependendo do ponto de vista, terra para estrangeiros. Como é que este assunto está sendo trabalhado lá? É polêmico, mas as pessoas desconhecem muitas vezes. Sem dúvida. A importância da gente receber investimento estrangeiro dentro do Brasil. Eu lembro, conversando sobre esse tema com o ex-ministro Delfim Neto, e grande figura da economia nacional, grande conhecedor do Brasil, ele falou: Beto, as pessoas pensam que os estrangeiros vão vir aqui e vão levar terra debaixo do braço.
para o seu próprio país. Não existe isso. Então, eu estou trabalhando intensamente para que a gente possa viabilizar. Já no passado, existia um parecer da AGU, na época do Fernando Henrique, que se podia vender terra para estrangeiro. Quando entrou Lula e Dilma, eles mudaram o entendimento. Hoje, o entendimento é diferente. O que nós vamos fazer para não ter dúvida nenhuma e dar base legal, jurídica, para que os estrangeiros possam vir para o Brasil e investir aqui, porque tem muita terra para se produzir. Eu digo a você que a gente está trabalhando nisso e eu vou me empenhar pessoalmente para aprovar esse projeto, porque é de grande valia para o agronegócio, vai valorizar muito as nossas terras. Só para que vocês tenham uma ideia, para a gente comparar um pouco, o Brasil tem área produtiva de 7% do total da sua área. Estados Unidos, 18%, e tem países que têm quase 100%. A Índia tem mais de 70% de produção agrícola dentro do seu território. Então nós temos muito espaço ainda para plantar, logicamente preservando o meio ambiente, como nós produtores fazemos, mas é importante que a gente receba mais investimentos e um projeto de lei ou uma medida provisória, a gente está estudando, para poder permitir que os estrangeiros possam comprar terra no Brasil. E também tem essa tecnologia da integração lavoura, pecuária, floresta, que vai permitir a gente usar muita área de pecuária degradada. Sim, aí. claro. E sem dúvida alguma, não é? Eu concordo integralmente. Nós temos leis que protegem o país, e ninguém vai chegar aqui e vai fazer uma muralha da China. Agora, eu passei a observar também, Beto, que investimentos chineses e tal, eles passaram a focar mais a área de distribuição, de infraestrutura, de processamento, valor agregado. Acho que aquele medo de que a China vai comprar a terra brasileira, eu acho que isso também já ficou lá para trás. Né? Eu vejo muito mais fundos e produtores americanos, que lá tem uma limitação para você produzir, vejo muito mais esse tipo de jeito. Deixa eu te contar uma coisa que eu acho que é importante, até porque eu vivencio isso. Nós fomos para a China agora, na reunião do G20, e o presidente Michel Temer tem assim uma relação pessoal muito forte com o Xi Jinping, que é o presidente da China. E ele tem muito interesse no Brasil, conhece muito do Brasil, quer investir no agronegócio, não quer levar a terra debaixo do braço, ele quer colocar o dinheiro, quer que a gente produza, porque a gente tem a tecnologia e tem uma produtividade alta, principalmente na área de grãos, para exportar para eles numa condição favorável. Eu acho que isso é muito importante. Essa briga de Estados Unidos com a administração Trump, tentando fechar um pouco as fronteiras dos Estados Unidos para a China, para a Índia, para a Rússia, para nós isso é ótimo. Deixa ele continuar fazendo isso, porque abre o nosso mercado para estes países que compram bem do Brasil e compram muito. E a China é o maior cliente brasileiro. Sim. Agora, como nós somos grandes, eles são grandes clientes, eles também vão querer vender. Né? Então fica aqui também uma questão até que ponto essa proteção da indústria brasileira não vai ser aí um limitante nos nossos negócios do agronegócio. Porque, mas é importante que a gente possa ter... A China está se abrindo, sabe, Tejão? Outro dia teve uma discussão muito do aço chinês, que eles acabam fazendo um pouco de dumping, porque eles têm uma produção, muitas vezes produzem abaixo de custo, etc. Mas a gente tem que se preparar, ter essas salvaguardas, mas nós não podemos deixar de ter relação com os chineses, porque são os maiores compradores do Brasil. Na sua experiência concreta, então, nessa comitiva que você foi com o presidente Temer, você sentiu uma vontade efetiva de parceria China-Brasil, do ponto de vista dos chineses? Sim, muito forte, porque eles estão desde comprando aviões da Embraer, entrando no negócio de aeroportos como Galeão, eles estão entrando no norte do país também para poder trazer turistas chineses para visitar o Brasil. Eles gostam muito da gente, a relação é uma relação assim, muito forte. E eles estão investindo, principalmente em energia, O presidente Michel acabou recebendo muitos empresários lá, quando nós tivemos agora
em Hangzhou. Então, isso tudo para nós é importante porque a gente amplia o nosso mercado, recebe investimento em dinheiro, principalmente da parte dos chineses, e acaba exportando grãos e produtos acabados. Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar principalmente em agregar valor nos nossos produtos. Eu acho que esse tema é um tema que, eventualmente, para uma outra conversa, mas eu acho que é importante. Agregação de valor. E aí isso me chama também uma outra coisa com relação a impostos. Brasil, caro de impostos. Fundo rural. Esse tema, como é que pega lá no governo? Pegou forte, nem a medida provisória foi aprovada, aí nós tivemos que fazer um projeto de lei com rapidez. Existem alguns vetos e vai ser discutido esse veto dentro do Congresso Nacional, porque é no Congresso que se discute vetos. Mas a visão do presidente Michel Temer, até tive com ele vindo para São Paulo no dia de ontem, discutindo muito essa questão do agronegócio. Eu falei, Michel, mais um ano que nós vamos bater recorde de produção, porque São Pedro está nos ajudando. Isso mesmo, também acho. A chuva está em diversos locais. Conversei um pouco com o nosso ministro Blairo. Ele falou, Beto, precisa parar de chover um pouco, precisa fazer sol, porque a planta também necessita da fotossíntese. Sim. Mas, de uma forma geral, eu acho que a gente vai ter uma belíssima produção dentro desse ano de 2018, coisa que é muito boa para a economia. E um fato adicional para corroborar a sua tese, tivemos agora há pouco com o pessoal da ANDA, Associação Nacional de Difusão de Adubo, eles me deram um número. Foi comercializado nesta safra 1% acima do adubo da safra passada. Significa que, do ponto de vista de tecnologia, o pessoal vai investir também. Então, se o clima ajudar, eu acho que nós vamos, sim. Ter uma grande chance de fazer... De bater o recorde do ano passado, que foi maravilhoso. Né? Excelente para o país. Com relação a este mundo do governo, este mundo dessa confusão, dessa coisa maluca que viramos aqui, a gente encontra muito produtor preocupado com, por exemplo, insegurança jurídica. Terra indígena, questões fundiárias, problemas desse tipo. Este assunto é um assunto que é pautado constantemente lá a nível do governo? É um assunto importantíssimo, até porque lógico que a gente teve aí muito tumulto, né, durante esse período todo. Eu fui um dos poucos que defendi o presidente naquele fato lá contra o Joesley, etc. Porque conheço o Michel há muito tempo e ele é um cara honesto. E acabei defendendo a ele, tanto que a gente vê agora esse dono da JBS, que nunca imaginou que fosse preso, etc. Aconteceu o que aconteceu. Mas eu digo a vocês que há uma preocupação muito forte em dar uma estabilidade jurídica para quem investe, para quem é comprador, para quem produz. Nada contra quem eventualmente quer espaços de terra grandes e enormes, como em governos passados se foi dado para indígenas e etc. Mas eu sinto que o Brasil é um país que tem um potencial muito grande, tem muita reserva mineral, e os organismos internacionais sempre de olho para dificultar que a gente possa explorar essa reserva, porque muitas vezes você acaba sendo muito competitivo contra eventual produtor de fora, de países de fora que já produzem há muito tempo. Então, nós temos que estar muito atento a isso, preservar meio ambiente, preservar nossa história, principalmente preservar a história indígena, mas poder ter condições de explorar ordenadamente esses espaços. Porto de Santos, você é santista, 2 vezes prefeito, iniciou lá como vereador. Porto de Santos importantíssimo. Tem sempre encrenca. Não pode dragar o porto, então não vai entrar navio maior, navio novão. Como é que está o nosso porto? O comando do Porto de Santos, que é o mais importante da América Latina e fundamental para o agro brasileiro. O Porto de Santos, ele está fazendo a sua dragagem, mas ela é muito dificultosa. Existe agora, porque nós montamos, eu coloquei o dedo nisso, um grupo de trabalho que está discutindo essa questão no Ministério dos Transportes, para que a gente possa, de alguma forma, terceirizar, vamos dizer assim, um melhor termo,
a dragagem do porto, ou seja, os terminais todos do Porto de Santos vão montar uma SPE, uma sociedade com fim específico, para que eles possam dragar o porto e entregar esta profundidade e manter essa profundidade para que a gente possa receber navios maiores e, consequentemente, com um navio maior você vai ter uma diminuição no frete. Então, essa ideia de entregar é uma coisa nova no Brasil, de você poder ter, na minha visão, o estuário de Santos nada mais é do que uma via imigrante, por exemplo. Entrega para alguém que possa, ao invés de asfaltar, possa aprofundar o canal. E vai cobrar um pedágio por isso de quem opera ali dentro. Eu acho que, resumindo, o porto ele está batendo recordes de produção, verdade, é fato. mas é importante que a gente esteja atento a essa questão da dragagem, que ela é um empecilho para você receber navios de grande calado. Deputado Beto Mansur, vice-líder do governo na Câmara, para encerrar o nosso encontro, tanto para produtores, né, rurais, mas para muita gente da cidade, Jovem Pan, a maior rede do país. Ano eleitoral, transformações, Lava Jato. Acho que na história brasileira nunca vivemos tanta coisa assim, meio impossível de definir. Você está lá no meio deste furacão. Como vai ser essa transição? A eleição vem por aí. Como é que vai ser essa história? Qual é a sua previsão? O que vai estar acontecendo? Aliás, para os produtores que vão estar colhendo agora, até maio, junho, e vão estar plantando a próxima safra... Lá em cima da boca da eleição. Em cima da boca. E vão estar colhendo a safra do final deste ano, vão estar colhendo essa safra sob um novo governo. Que novo governo vai ser esse? Eu acho que será um governo de centro, na minha visão, na minha opinião. Eu estou na vida pública há 30 anos. E já fiz 10 eleições, né? Fiz eleição majoritária, fui prefeito em Santos 8 anos e estou na Câmara agora. Já 5 mandatos. Eu diria para você que acredito que você vai ter uma candidatura de centro. O Lula vai tentar ser candidato até o fim, condenado ou não. Aí é uma questão da justiça. Você vai ter uma candidatura à direita do Bolsonaro. E você vai ter uma série de candidatos de centro. E eu sinto isso, até porque a gente roda o Brasil, que nós vamos escolher alguém neste centro. Ou Geraldo Alckmin, ou o Rodrigo Maia, que está se avizinhando para ser candidato, ou o Meirelles, ou o nosso próprio presidente Michel Temer, que pode decidir ser candidato e continuar por mais 4 anos, que eu acho que é algo muito importante para o Brasil, porque ele vem fazendo um bom trabalho. Com a sua sensibilidade política e andando pelo país, você crê que o povo brasileiro vai fazer uma opção por uma figura de centro? Eu acho que vai fazer uma opção por alguém conciliador, diria para você. Conciliador. Sim, não vai nem a Bolsonaro e nem a Lula, porque Lula já foi testado, etc., e está com esse problema todo, logicamente, que é algo que tem que ser respondido na justiça. Mas eu acho que o país ele vai se convergir para uma candidatura de centro, de conciliação, para que a gente possa tocar nossa vida, até porque a inflação baixou, o juro baixou, a gente está gerando mais empregos. Então, esse governo na qual eu estou ajudando está com 1 ano e 7 meses de mandato do Michel Temer, e nós já aprovamos muitas coisas importantes para o desenvolvimento do nosso país. Beto, coisas assim como Luciano Huck, essas possibilidades, você crê que isso possa ser possível? Eu acho que tem que ser alguém político. Porque às vezes as pessoas... por exemplo, eu estou na vida pública há 30 anos. Não me envolvo com coisa errada. Eu acho que tem muita gente na vida pública. Não é todo mundo que está na vida pública que é bandido. Mas, sem dúvida. Agora, pensar alguém, nada contra o Luciano Huck, hein? Ou contra qualquer outro, mas pensar alguém que não tem relação com o Congresso. Eu já votei impeachment do Collor, já votei impeachment da Dilma, sabe por quê? Porque nenhum tinha relação com o Congresso. Você precisa, no mundo inteiro democrático, você precisa ter boa relação com o Congresso, Câmara e Senado, para poder aprovar as coisas que são necessárias. Quero te fazer uma última pergunta, que é um tema que a gente tem colocado muito aqui na Jovem Pan. Temos 12 confederações nacionais empresariais.
12 confederações, comércio, serviço, são 12 no total. Cadê esse pessoal? Esse pessoal não teria que estar mais junto com o governo, não teria que estar mais reunido, unido, não teriam que formar uma força empresarial mais integrada? Será que essa turma não tem que ser mais convocada, Beto? Terça-feira eu tive numa reunião aqui em São Paulo, junto com o secretário da Previdência, o Marcelo Caetano, palestrando um pouco para a CNI, para a Fiesp, para a Sinduscom, para a área do comércio também, etc. Eu acho muito, muito importante que todos nós estejamos unidos no sentido de explicar para a população, principalmente a população mais simples, que ela não será atingida pela reforma da Previdência. Nós vamos atingir os grandes salários, aqueles que, de alguma maneira, têm os seus privilégios, porque o povão não tem privilégio. Então, a ideia é a gente aprovar a Previdência, diminuir o déficit, para que você tenha um limite de R$ 5.645 é o limite do pagamento da Previdência, e você tem gente ganhando 80, 90 mil reais de aposentadoria, diminuir isso para sobrar mais dinheiro para tudo isso que nós falamos, saúde, educação, infraestrutura e etc. Mas as associações elas têm que se envolver, sim. E as confederações nacionais empresariais. Por favor, leve também esta observação ao presidente Temer. Convocar essas 12 confederações para que eles participem, não fique também só de fora jogando pedra. Deputado Beto Mansur, vice-líder da Câmara Federal, muito obrigado por ter vindo aqui à Jovem Pan, a casa à sua disposição. E eu desejo, como brasileiro, muito boa sorte, suor, muito trabalho, né? E que a gente possa, apesar de toda essa confusão, fazer um país cada vez melhor. Só relembrando um pouco o passado, porque somos conterrâneos de Santos, né? Eu, antes de ser político, antes de ser vereador em Santos, a família tem emissora de rádio lá em Santos, né? E há muitos anos. E eu vinha muito na Jovem Pan, encontrava o seu Tuta. O Tutinha ainda era jovem. Para saber das tecnologias que existiam, porque a Jovem Pan sempre foi pioneira na tecnologia. E para aprender um pouco. Aí eu comentei com você, nossa, faz tempo que eu não venho aqui. Mas eu quero agradecer a todos, cumprimentar a casa e dar parabéns a todos vocês, porque a Jovem Pan não faz só rádio de qualidade, ela faz jornalismo de qualidade, televisão agora, e na área, inclusive da internet, é campeã de comunicação. Sucesso. Obrigado. Muito obrigado, Beto. Sucesso a todos.